Boker Tov, mais uma vez, Shalom Aleichem aos Haverim, os meus irmãos Yehudim, Ivrim, Israeli, judeus, hebreus, israelitas e a todos aqueles que são amantes do judaísmo. Estou aqui com o estudo Irmãos, a outra face, que contém mais de 70 profecias analisadas uma a uma, amparadas pelos comentários de grandes eruditos judeus antigos e modernos. Vamos para a alegação dos missionários, profecia de número 12. O Messias seria crucificado. Salmo 22, versículo 16 e 17. Suposto cumprimento. Mateus 27, versículo 38. A maioria das traduções para o português deste salmo está errada. Uma das únicas versões em língua portuguesa que está correta é a tradução do Novo Mundo. O texto hebraico a seguir testifica isso. Ki sevavuni kelavim, adat mereim, rikifuni, kaari yadai veraglai. Em português, verso 16. Porque rodearam-me o ajuntamento dos cães, a assembléia dos maus me cercou. Como um leão estão as minhas mãos e aos meus pés. Note a palavra em azul, kaari, traduzida como traspassaram nas versões cristãs. Na verdade, a palavra significa como um leão, tal qual é traduzida em Isaías 38, verso 13. Shiviti ad boker kaari, ki yeshaber kol atzmotai, miom ad laila tashlimeni. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. A grande questão é, por que em Isaías 38:13 a expressão Kaari é traduzida corretamente como um leão e só no Salmo 22, versículo 16 e 17 é traduzida como traspassaram? Há algum motivo, digamos, especial? Certamente o texto do Salmo em questão nada tem a ver com uma pena de morte sobre uma cruz romana. Isso jamais foi previsto pelos profetas e, para dar algum respaldo a essas pretensões, tiveram de verter a passagem de uma forma absolutamente impossível em relação ao texto hebraico original. Notoriamente, esta passagem do Salmo 22 nunca é mencionada nos evangelhos. Cita-se ali apenas o primeiro verso, mas não temos referência alguma aos versos 16 e 17. Mais uma vez, o salmo refere-se a David e sua situação precária entre seus inimigos, Saul, Aitofel e Absalão. Via-se como vítima indefesa entre uma matilha de cães ou um bando de leões que rodeavam-no, esperando o momento certo para atacar. Nada que indique o Messias aqui, muito menos Jesus, Yeshua. Nada de profecia messiânica. O salmo é apenas o reflexo da experiência pessoal de David e não profecia. Alegação dos missionários. Profecia de número 13. As vestes do Messias seriam repartidas. Sortes seriam lançadas sobre elas. Salmo 22, versículo 18a. Suposto cumprimento, João 19, versículo 23 e 24. Em primeiro lugar, o Salmo 22 não é profecia, e muito menos messiânica, pois trata dos sofrimentos do rei David, quando perseguido e traído por seus amigos e inimigos, usando linguagem alegórica. Leões cercando, lançamento de sortes, dobre vestes, água derramada, verso 15, etc. Em segundo plano, vemos que a partir do verso 23, David aplica suas palavras a todo Israel, aconselhando seus irmãos a evitar os sofrimentos do exílio e estimulando todas as nações a se achegarem ao Eterno. O Salmo 22, 19, 18 em algumas versões, lê: Dividem minha roupa entre eles, e sobre minhas vestes lançam sortes. Um engano do autor do Evangelho de João influenciou a maneira como se aplica este verso à sua versão do incidente da divisão da roupa. João 19, 24, confira Mateus 27, 35, Marcos 15, 24, Lucas 23, 34. O autor de João interpretou errado o paralelismo hebraico como se referisse a dois atos separados. Na poesia bíblica, que é baseada na estrutura paralela, a repetição de uma ideia não indica sua duplicação na realidade. Confira Zacarias 9:9.
Procurando harmonizar esta história da crucificação com o Salmo, João indica que os soldados dividiram as vestes de Jesus e Yeshua entre si, mas que não poderiam dividir o vestido interno, que era sem emenda. Assim lançaram sorte sobre ele. Disseram consequentemente a um outro: não rasguemos a veste, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: dividiram minhas roupas entre si, e sobre minha túnica lançam sortes. João 19, 24. É evidente que João criou a lenda das sortes lançadas sobre as vestes para satisfazer o que pensava ser um requisito messiânico do Salmo 22. Desta maneira, a tradição da crucificação foi moldada para concordar com o que, de acordo com o pensamento de João, era uma mensagem profética neste salmo. Mas qual é a verdade das reivindicações do Novo Testamento? Se Jesus foi de fato açoitado como parte do processo da crucificação, e então vestiram-no de novo com sua roupa sobre um corpo mutilado, sangrento e ferido, por que os soldados se interessariam em dividir estas roupas embebidas em sangue? Mateus 27, 26 e 31. Marcos 15, 15. Marcos 15, versículo 15 e 20. João 19, versículo 1. Certamente, se o açoitamento continuasse até o local da crucificação, a roupa de Jesus não seria nada além de pedaços de trapos sangrentos, sem nenhum valor para os soldados. Por esta razão, é questionável que os soldados tenham colocado uma veste púrpura sobre o corpo açoitado de Jesus. O material tingido de púrpura era extremamente caro e reservado para a realeza. É provavelmente por esta razão que criou-se a lenda da veste púrpura, cor simbólica da realeza. A verdade é que não há nenhuma verdade com relação a esta reivindicação do Novo Testamento. O verso do Salmo que menciona as vestes do rei Davi sendo repartidas refere-se à futura divisão do reino, como foi anunciada posteriormente pelo profeta Aias, em 1 Reis 11, versículos 28 e 32. E o homem Jeroboão, era forte e valente. E vendo Salomão, a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o silonita, o encontrou no caminho e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o eterno Elohim de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Shilomó, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de David, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Assim, isso já era profecia cumprida. Profecia cumprida vira história, nos tempos em que supostamente Jesus e Yeshua teria vivido. Amém. Agradeço mais esta oportunidade. Que o eterno Hakadosh Baruch Hu, Santo Benito, ele nos abençoe, nos dê um bom final de semana e até o próximo dia.